Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Hoje vamos mergulhar numa fase-chave, sabe? O coração investigativo do processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, dos servidores federais, a fase de inquérito. Oi, exato, uma fase essencial para entender como a administração apura as coisas internamente. E a nossa referência principal vai ser a Lei 8.112, de 90. Mais especificamente, o título V, capítulo 3º, a seção 1, ali entre os artigos 153 e 166. A ideia é entender os passos, as garantias, por que essa fase existe e como funciona na prática, né? Isso, é entender o mecanismo mesmo. Então vamos lá. Para começar, o artigo 153 já manda de cara: contraditório e ampla defesa. Parece meio óbvio para um processo justo, mas por que essa ênfase logo no início de um processo interno da administração? Olha, é uma ótima pergunta, porque isso sinaliza algo fundamental. Mesmo sendo um processo da casa, digamos assim, ele não pode ser de qualquer jeito, arbitrário. Certo. Ao cravar esses princípios constitucionais logo ali, a lei está dizendo, olha, o servidor aqui não é só um investigado, ele tem direitos. Ele pode usar, e a lei diz, todos os meios e recursos admitidos em direito para se defender. Uhum. O mais interessante é esse equilíbrio que a lei busca, sabe? A administração precisa apurar, claro, mas tem que seguir regras que protegem a pessoa, mesmo que essa pessoa seja um agente público. Impede que vire só um teatro para uma decisão já tomada. Entendi. Então essa defesa não é só no papel, ela tem que valer durante toda a investigação. E falando em investigação, e se já rolou uma apuração antes, uma sindicância, por exemplo? Como ela entra nisso? Segundo o artigo 154. Vira tudo uma coisa só? Exato. Os autos da sindicância, se tiver uma, são juntados ao PAD. Vão fazer parte do processo. Mas atenção, eles entram como peça informativa. Peça informativa. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a comissão do inquérito vai olhar, vai considerar o que está ali, mas ela não está amarrada àquilo, sabe? Ela tem autonomia para investigar de novo, ouvir outras pessoas, chegar a conclusões diferentes. É um ponto de partida, não o fim da linha. Ah, tá. E tem um detalhe importante no parágrafo único do 154. Se a sindicância já indicava um possível crime, aí cópias têm que ir para o Ministério Público. Isso mostra que a coisa é séria e pode ter reflexo em outras áreas, né? Mesmo a administração tocando o barco dela. Faz sentido. Bom, então temos essa comissão investigando com autonomia. O artigo 155 detalha o que ela faz. São tipo os detetives internos do caso. É uma boa analogia, sim. O 155 dá para essa comissão que é formada por servidores estáveis, é bom lembrar, um poder bem grande de investigação. Eles ouvem testemunhas, ouvem o acusado, fazem acareações. A careação é colocar um na frente do outro, né? Quando as histórias não batem. Isso mesmo, aquele momento tenso. E eles também fazem diligências, buscam documentos, vistorias, o que precisar. Podem até chamar peritos, se a coisa for técnica. O objetivo é claro, completa elucidação dos fatos. Não é só para cumprir tabela, é para tentar descobrir o que realmente aconteceu. E enquanto a comissão está nessa busca toda, como é que o servidor acusado consegue usar aquela ampla defesa que a gente falou lá no começo? Que ferramentas o artigo 156 dá para ele? Então, o 156 é a prática da ampla defesa ali na investigação. Garante que o servidor pode acompanhar tudo, ele mesmo ou por um procurador, que geralmente é um advogado, né? Certo. Ele pode indicar testemunhas a favor dele, pode pedir para fazer mais perguntas para as testemunhas que a comissão chamou, pode juntar documentos, provas, contraprovas. Se tiver perícia, ele pode fazer perguntas para os peritos. Quer dizer, ele não fica só assistindo. Ele pode e deve participar da produção da prova. Mas essa participação tem limite. Imagina se o servidor começa a pedir um monte de coisa só para atrasar tudo. A lei tenta equilibrar isso também. O parágrafo 1º do 156 diz que o presidente da comissão pode negar pedidos que não têm nada a ver com o caso, os impertinentes, ou aqueles que são só para ganhar tempo, os meramente protelatórios, ou que não vão mudar nada na investigação. Ah, entendi. A ideia é, defesa sim,
mas sem deixar o processo virar uma bagunça ou se arrastar sem necessidade. É defesa com foco na apuração. Falando em provas, ouvir testemunhas parece ser bem importante. Como isso funciona? É tudo bem formalizado, segundo os artigos 157 e 158? Sim, bem formalizado. E tem motivo para isso. O 157 diz que a testemunha é intimada oficialmente por mandado. Tem que ter comprovante de que ela recebeu. Não é um convite de boca. Se a testemunha for servidor público, avisam a chefia dela. E o depoimento em si, que está no 158, é oral. A pessoa fala e alguém transcreve, reduz a termo. Não pode levar um papelzinho pronto para ler. Ah, interessante isso. O papel seja o mais fiel possível ao que foi dito. Entendido. Depois das testemunhas, vem a vez do próprio acusado falar. No interrogatório, né? Artigo 159. Como é esse momento? E o advogado, como atua aí? O interrogatório segue uma linha parecida com a das testemunhas. Se tiver mais de um acusado, ouve separado, pode ter acareação entre eles também. Agora, um ponto que sempre dá um pouco de discussão é o parágrafo 2º do 159. O que ele diz? Ele diz que o procurador do acusado, o advogado, pode assistir ao interrogatório, pode estar lá presente, mas ele não pode interferir direto nas perguntas e respostas na hora. Ah, ué, mas ele não pode perguntar? Pode perguntar, mas ele tem que fazer a pergunta por intermédio do presidente da comissão, ou seja, ele sugere a pergunta para o presidente. E o presidente faz. Tem gente que acha isso uma limitação para a defesa, outros acham que é só para manter a ordem ali no ato. É um ponto delicado dessa dinâmica. Interessante mesmo. Agora, mudando um pouco de rumo, o processo pode ter uns percalços, né? E se aparecer dúvidas se o servidor acusado está bem da cabeça? Artigo 160. Ou se ele some, desaparece. Artigo 162 a 164. São situações complicadas, mas que a lei pensou nelas. Se a comissão desconfiar da sanidade mental do acusado, o artigo 160 diz que ela não pode ignorar. Ela tem que propor para a autoridade superior que o servidor passe por uma junta médica oficial. E tem que ter um psiquiatra nessa junta. Ah, isso para o processo principal? Vira um processo separado o incidente de sanidade mental que corre em apenso. Só depois do laudo médico é que se junta tudo e se decide como continuar. É uma proteção importante, né? Com certeza. E no caso do servidor que some? Bom, primeiro, o artigo 162 diz que o servidor tem a obrigação de manter o endereço atualizado. Se mesmo assim não acharem ele, local incerto e não sabido, como diz a lei, aí a citação para esse defender vai ser por edital, publica no Diário Oficial e no Jornal Grande. Isso está no artigo 163. E se mesmo assim, citado por edital ou até pessoalmente, ele não aparece para se defender? Aí acontece o que o artigo 164 chama de revelia. O servidor foi chamado regularmente para o processo, mas não apresentou a defesa no prazo. E aí? Perdeu a chance. Acabou para ele. Não. E aqui está uma proteção muito forte da lei. A revelia é declarada, sim, fica registrado nos autos, mas olha que importante. O prazo para a defesa é devolvido. E a autoridade tem que nomear um defensor dativo. Defensor dativo. Quem é? É um outro servidor público estável, de nível igual ou superior ao do acusado, que vai assumir a defesa dele. Ou seja, mesmo que o acusado esteja ausente ou omisso, a defesa vai acontecer. A administração nomeia alguém para defender o servidor revel. Isso mostra o quanto o sistema leva a sério o contraditório e o devido processo legal, mesmo nessas situações. Nossa, essa figura do defensor dativo é realmente um ponto fundamental dessa garantia de defesa. Muito interessante. Bom, voltando para o fluxo normal. Depois de toda a investigação, provas, depoimentos, e aí vem a defesa, seja do próprio acusado ou desse defensor dativo, a comissão chega num momento chave, a indiciação. Artigo 161. O que é exatamente isso? A indiciação no artigo 161 é o momento em que a suspeita vira uma acusação formal dentro do PAD. Se a comissão juntou tudo e acha que tem prova suficiente de que o servidor cometeu mesmo uma infração, ela vai indiciar ele. E o que significa indiciar? Significa que a comissão vai preparar um documento descrevendo direitinho quais fatos estão sendo atribuídos ao servidor e quais provas mostram isso,
Com base nisso, o servidor é chamado de novo, citado formalmente para apresentar a defesa escrita final dele. Agora, especificamente sobre essa acusação. Ah, então é tipo uma acusação mais concreta. Exatamente. E ele tem prazo para isso. Normalmente 10 dias ou 20 se tiver mais gente envolvida. E, claro, acesso total aos autos para poder preparar essa defesa. É um marco importante no inquérito. Separa a investigação da acusação formal. Entendi. Formaliza a coisa toda, dando a última chance de defesa nessa fase. E aí, depois dessa defesa final, qual é o produto que a comissão entrega? O que o artigo 165 diz sobre o relatório final? O 165 cuida do relatório final da comissão. É o documento que fecha a fase de inquérito. E não pode ser qualquer relatório, não. A lei fala que tem que ser minucioso. Minucioso como? Tem que resumir as partes principais do processo. Depoimentos importantes, documentos-chave, perícia se teve, a defesa que foi apresentada. E o principal, tem que dizer quais provas levaram a comissão a se convencer de algo. Tem que mostrar o caminho que eles seguiram. E esse relatório, ele tem que tomar um lado, dizer se acha que o servidor é culpado ou inocente? Sim, ele tem que ser conclusivo. É o que diz o parágrafo 1º do 165. Ou conclui que o servidor é inocente, ou conclui que ele é responsável pela infração. E se concluir pela responsabilidade, não basta só dizer isso. Tem que apontar qual lei ou regra foi quebrada e analisar se tem coisas que podem pesar a favor ou contra numa futura punição, nas circunstâncias agravantes ou atenuantes. É a análise final e fundamentada de toda a investigação. Tá claro. Um documento bem completo, então. E com esse relatório pronto, minucioso, conclusivo, o que a comissão faz? Qual o último passo dessa fase de inquérito, segundo o artigo 166? O 166 é bem direto ao ponto. O processo inteiro, com esse relatório final da comissão dentro, é enviado para a autoridade que mandou abrir o PAD lá no começo. Ou seja, a comissão entrega o trabalho dela, o resultado da apuração, e aí sim a fase de inquérito termina. O processo segue para a próxima etapa, que é o julgamento. Perfeito. Então fizemos essa jornada pela fase de inquérito no PAD, seguindo a Lei 8.112, e vimos que ela começa forte, garantindo contraditório e ampla defesa, passa por uma investigação detalhada, feita por uma comissão com poderes para isso, garante vários direitos para o servidor se defender e participar, tem até solução para imprevistos, como dúvidas sobre sanidade ou sumiço do acusado, e termina com a acusação formalizada, a indiciação e um relatório bem detalhado. É todo um caminho pensado para apurar responsabilidades lá dentro do serviço público. Exatamente. E é sempre bom lembrar, né? Esse relatório da comissão, por mais bem feito que seja, ele é uma proposta, é a conclusão da investigação, não é a sentença final. Ah, sim. É a base para o próximo passo. Isso. Ele vai subsidiar a autoridade que vai julgar. Lá na fase de julgamento, que é a seção segunda, essa autoridade vai olhar tudo. O relatório, a defesa, o processo todo, e aí sim vai decidir se absolve ou se aplica alguma penalidade. O relatório é crucial, mas a decisão mesmo vem depois. E essa fase de julgamento também tem suas regras. Mostra como o sistema tenta ser rigoroso com o procedimento legal, mesmo sendo interno. E isso deixa a gente pensando, né? Num processo em que a própria administração investiga e pode punir um dos seus, quais serão os maiores desafios na prática para garantir que não só as regras sejam cumpridas, mas que todo mundo, especialmente o servidor que está sendo investigado, sinta que houve de fato imparcialidade e justiça. Fica aí a reflexão. Nossa conversa sobre a fase de inquérito do PAD termina aqui. Obrigada pela companhia. Valeu!